as nossas vozes entoando louvores ao Senhor. Eu convido você a fazer isso aí na sua casa também. Amém? Eu sei que aí na sua casa, a gente não sabe se você está sentado, se você está de pé, mas você tem liberdade dentro da sua casa, amém? Então, se você quiser ficar de pé, bater palma, cantar, gritar, fique à vontade, irmãos. Vamos lá. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é a cura. Você possa cantar com a gente essa canção. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Diga ao Senhor: Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus está comigo e com você, nós não temos o que temer. Pegue essa voz e cante ao Senhor. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer.
deter. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Aleluia. Boa noite, Igreja Batista Betel de Pouso Alegre. O nosso momento agora é de gratidão. Agradecer primeiramente a Deus, porque Ele que tem cuidado de nós. E Ele, principalmente Ele que colocou no coração dos irmãos para nos ajudar. A gente fica até emocionado porque a gente não esperava tanta ajuda, tanto amor da igreja. A gente não esperava. Boa noite. Com o coração muito feliz que eu venho aqui falar sobre vocês, meus irmãos da Igreja Batista Betel. É incrível que em 21 anos que eu sou convertido e pelas igrejas que eu passei, eu não vi um amor desse tipo, né? E eu até já conversando com o pastor, muitas vezes, achava que esse tipo de igreja não existia, sabe? Era só uma igreja que ficava no coração de Deus. Mas vocês mostraram totalmente ao contrário. Vocês mostraram para mim que vocês realmente entenderam o que é o cristianismo. E eu estou muito feliz. Praticamente, né, somos membros agora, né? Estamos chegando aqui em Pouso Alegre e vocês nos abraçaram no momento que nós estamos passando por essa doença que está tomando conta do mundo todo, e ela chegou em nós, né? Não queríamos, nós nos cuidamos, mas ela chegou. E Deus colocou vocês no nosso caminho. Então falta palavras para falar para vocês o quanto vocês são importantes hoje nas nossas vidas, o quanto vocês estão fazendo a diferença nas nossas vidas. Nós estamos longe dos nossos filhos, né? Nossos filhos estão em São Paulo, estão doidos para que nós voltemos, e nós estamos doidos para ver eles, né, pessoalmente, não podemos, e vocês nos abraçaram, né? Então aqui eu deixo a minha gratidão, né, o meu carinho e o meu amor por vocês, sabe? Porque já amamos vocês de todo o nosso coração. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe ricamente vocês, que transborde, né, sobre vocês a bênção do Senhor, que os olhos do Senhor não deixem de estar sobre vocês, que vocês sejam abençoados de formas extraordinárias. Coisas maravilhosas esse ano Deus vai fazer na vida de vocês. Não é só porque vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo que o Senhor pediu para nós, né? Porque vocês estão fazendo o segundo mandamento de uma forma esplêndida, que é o amor ao próximo, né? Então, eu creio nesse Deus, que Ele vai transbordar de bênçãos e de coisas maravilhosas na vida de vocês. Muito obrigado, irmãos. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe infinitamente a vida de cada um de vocês. Um abraço eterno. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo esse vídeo, tanto nas minhas mídias sociais como na live da Igreja Batista Betel, que é a igreja que eu sirvo. Após 14 dias isolado com Covid, tanto eu quanto a minha família, né, hoje a gente já está liberado já para conviver fora desse isolamento, e a gente vê que como que Deus é fantástico com a gente, né? A forte mão dele sempre nos guardando, nos ajudando, né? E a gente percebe que nesse confinamento todo a gente viveu um silêncio muito grande, e Deus continuou trabalhando no silêncio. Então eu quero compartilhar com vocês duas canções, né, do Paulo César Baruch, que para mim hoje é um dos melhores, e as músicas têm me abençoado muito, que também possa abençoar a sua vida.
Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim, sem fim. Sei que me amas de um jeito totalmente gracioso, Jesus. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Essa próxima música é uma música nova que ele pôde gravar nessa pandemia, que também, durante aqueles momentos de dificuldade, falaram muito ao meu coração. Chega um tempo em que as palavras somem e em silêncio eu oro, num lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro
Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, há um lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, Consolador, amigo em todo tempo, tenho esperança, porque estás comigo, meu Redentor, refúgio e fortaleza em minhas fraquezas. Me lembro que o Senhor é forte, é forte, é forte, é forte, é forte e forte. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro. Bom, essas são as duas mensagens que eu queria passar para vocês através dessas músicas. Que Deus abençoe muito a sua vida. Boa noite, Igreja Batista Betel. Boa noite você que está nos assistindo também aí na sua casa. Que bom nós podemos entrar na sua casa com uma palavra de conforto, uma palavra de renovação, uma palavra de restauração e, por que não dizer também, uma palavra de restituição. E como nós estamos precisando disso. E antes de falar aquilo que Deus colocou no meu coração, nós vamos orar para que Deus nos abençoe muito, para que Deus nos proteja como Deus tem nos protegido. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por sabemos e cremos que o Senhor caminha com o teu povo. Louvado seja Deus pela pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. Muito obrigado pela nossa igreja. Muito obrigado pela iniciativa dos nossos irmãos que têm trabalhado de uma maneira tremenda no cuidado e no zelo com os irmãos da nossa igreja. Ó Deus, nos abençoe. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. É interessante que quando eu, passando por este momento, uma dessas noites eu acordei e Deus me deu uma palavra para esse momento que a gente está vivendo. Esse carinho, esse cuidado que Deus está tendo
com cada um de nós aqui na Igreja Betel, que com certeza vai servir de um testemunho vivo para você, para a sua igreja também. E o texto que Deus me deu está lá em 1 Reis, capítulo 17, que Elias, ele é alimentado pelos corvos. E a nossa versão, que a nossa igreja usa, é a NVT, Nova Versão Transformadora. E nos diz assim a palavra de Deus: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os pássaros, o que o corvo vai te trazer, pois eu lhe dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os pássaros ou corvo lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom, pois dei uma ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. E o nosso pedido nessa noite, tão bonita, né? Que Deus possa abrir a nossa mente para tudo aquilo que nós estamos passando, para tudo que nós estamos vivendo. E nessa visão que Deus me deu, eu fiquei pensando muito. Eu gosto de dois animais, duas criaturas que eu acho tremendas, de uma maneira inteligente que Deus criou. Eu gosto muito de tartaruga. Como eu admiro a tartaruga. E nesse momento que eu estou passando, que talvez você está passando, né? Eu aprendi que com a tartaruga, e tenho aprendido com a tartaruga, que devagar e sempre. Porque o amanhã, ele não nos pertence. A cada dia, o seu mal. Isso Deus tem me levado a pensar nisso também. E na minha casa eu tinha, né? Não tenho mais, uma coleção de tartarugas que ela foi totalmente destruída pelos meus netos. Eles acabaram com os meus objetos de tartaruga, todos eles. Mas que bom, é neto a gente não liga para isso, né? Filho é que a gente briga, né? E é interessante que a tartaruga, ela carrega a sua casa nas costas. Isso me faz pensar que Deus, ele me leva aonde que ele quiser. Como o nosso querido irmão Lázaro cantava, né? Que a nossa vida é do Mestre. A nossa vida está totalmente nas mãos do Mestre, né? Que Deus já nos pegou, Deus já nos carrega, como também acho que o Kleber Lucas canta, né? A sombra das suas asas, Deus nos protege, Deus nos garante toda a proteção, porque o Senhor caminha conosco, devagar e sempre. A cada dia, o seu mal, eu vou cuidar de você. Mas outra criatura que eu gosto muito de admirar é a águia. Que contraste, né? A águia é toda imponente e a tartaruga toda humilde, né? Como os animais transmitem algo profundo de que Deus criou para trazer lições profundas para a nossa vida. E a águia me fascina muito. É interessante que a águia, ela não vive em lugares baixos. A águia, ela não fica ciscando como uma galinha, ela não fica igual um pato, fazendo esse barulho todo, né? Também com saudades dos meus netos, falei de novo, né? Meu neto gosta muito, né? Que os patinhos foram passear na lagoa, né? Mas saudade, né? E é interessante que a águia, ela não vive num lugar comum. A águia vive nas alturas. E ela constrói o seu ninho nos lugares mais altos, numa rocha muito alta. E quando eu fui criado num lugar que era cheio de... Meu pai plantava muito e tinha muito pardal nessa horta, nesse nosso quintal, né? É interessante que nós não admirávamos o pardal,
Pelo contrário, a gente espantava o pardal. Ninguém admira o voo do pardal. Mas o voo da águia, ela nos fascina. A visão da águia nos fascina. A águia ela consegue, eu estava pesquisando sobre isso, ela consegue ver em 3 dimensões. E ela consegue ir aonde que ela quiser, num pequeno impulso, para alcançar voos tremendos. E é interessante quando a palavra de Deus faz uma comparação entre o homem e um pássaro. Ela não coloca o canário, né? Ou um rouxinol para louvar ao Senhor. Mas ela dá um exemplo da águia. Mas que aqueles que esperam no Senhor subirão como águias. Então é interessante que Deus ele não está interessado, quando a gente entende isso, esse momento que a gente está passando, no nosso gogó. Deus está interessado que a gente entenda para onde que Ele quer nos levar. Onde Deus quer nos conduzir. E onde Deus quer conduzir você nesse momento que você está passando. E é interessante que a palavra de Deus, quando a gente vê tudo isso, né, em Isaías 32, versículo 8, que é o momento que a gente está vivendo, que os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso, aquilo que é agradável, e permanecem firmes em sua generosidade. Voltando para a águia de novo, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Como águias subirão. Subirão para onde? Para a rocha mais alta. E essa rocha que nós temos que crer é Jesus. E é interessante quando a gente pensa na águia, né? Quando ela vai construir o seu ninho. A águia vai para as alturas e toda a base do ninho, todo o alicerce, toda a estrutura é espinho. E ali ela vai colocando, arrancando as suas penas e vai forrando aquele ninho, né? Vai forrando a sua estrutura com suas penas. E a ninhada começa a chegar. Seus filhotes começam a chegar, tem comida na boca, só a águia voa, traz comida, comidinha na boca. Os filhotes vão crescendo, o ninho está ficando apertado. Então, o que ela faz? Para que a ninhada entenda que está na hora de sair. Ela começa a tirar as penas. E os espinhos começam a espetar. Começam a mexer, espinho espeta, espeta dali, espeta dali. E o que a águia nos ensina? Está na hora de sair do ninho. Está na hora de sair da nossa zona de conforto. E a águia começa a fazer tudo isso. Ela começa a tirar as penas, aqueles espinhos começam a espetar os filhotes, e ela com certeza deve bater um papo com eles agora, está na hora de sair. Vamos voar, vamos ampliar a visão. E o que ela faz? Ela pega os seus filhotes e começa a jogar montanha abaixo. Alguns conseguem voar, voam rápido, mas outros não conseguem voar. Então o que ela faz? Ela vai, solta os filhotes, aqueles que não conseguem voar, ela pega os seus filhotes nas costas e volta para o ninho. Mas no ninho agora não dá para ficar. No ninho só tem espinho. A zona de conforto acabou. E o que nós aprendemos com isso? Com esse momento que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Eu não gostaria de voltar para aquela igreja que eu assumi há 2 anos atrás. Eu não gostaria de viver aqueles momentos. Deus está nos levando para lugares grandiosos, para uma visão grandiosa do que é a igreja do Senhor. E quando nós olhamos tudo isso nesse início da pandemia que nós passamos, que nós estamos vivendo, que nós aprendemos com essa nova estrutura da igreja, com essa nova cara da igreja, eu lembro das palavras do pastor Carlos que ministrou na nossa igreja, das 3 peneiras. Pastor, vamos passar por algumas peneiras. A primeira peneira é a peneira do medo, da incerteza, que muitos não vão passar. Pastor, e vem a segunda peneira,
a peneira da falta de fé que muitos não passaram. E agora nós estamos passando na peneira do amor, que muitos também não passaram. Mas nós louvamos a Deus porque você tem passado por ela. Deus tem te purificado. Deus tem peneirado a sua vida. E Deus com certeza está nos preparando para um grande acabamento final da sua igreja. E quando a gente entende isso, nós só temos que agradecer a Deus, porque nós chegamos até aqui. E quando nós olhamos para essa nova visão da igreja, não dá para voltar. Não dá para voltar para aquela visão. Não dá para voltar para aquilo que vivíamos ali. Deus nos tirou da zona de conforto. Deus está nos dando uma nova visão. Deus está nos preparando para algo grandioso. E quando eu penso nisso tudo, eu penso nos nossos irmãos lá da cidade de Beira, como eles chegaram até a nós. Pastor, precisamos de Bíblias. E a igreja hoje está mobilizando para mandar Bíblias. É um projeto missionário muito ousado que Deus colocou na nossa mão, na nossa vida, para que nós pudéssemos abençoar a vida desses irmãos. Olha onde a nossa igreja chegou. Olha onde nós alcançamos. Olha onde a nossa visão de reino chegou. Quando eu penso também no projeto do leite que nós estamos fazendo, que coisa tremenda, cesta básica que nós estamos fazendo hoje. Até uma missionária no sul de Minas, em Pedralva, nos procurou pedindo a nossa ajuda. E quando eu penso nisso, olha a nova cara da nossa igreja. Projetos novos, projetos ousados. E quando nós pensamos nisso, quando Deus me trouxe para cá, eu fiquei pensando, Deus, por quê? Hoje eu entendo por que Deus me trouxe também para Pouso Alegre. Eu vou cuidar de você, eu vou tratar com você, eu vou falar com você, mas vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que parar. Você vai ter que parar para me escutar. Você vai ter que parar para me ouvir. E quando eu penso nisso tudo, nessa visão que Deus me deu, eu não quero voltar para o Egito. Eu não quero voltar ao passado. Quando eu penso nisso tudo, nesse contraste, nesse momento que nós estamos vivendo, Deus tirou aquele povo do Egito. E Deus disse para aquele povo, eu vou cuidar de vocês. Nada vai faltar para vocês. Vocês vão experimentar grandes milagres na vida de vocês. Eu fico imaginando, né, até a alfaiataria de Deus, até a confecção de Deus funciona. Até o sapato daquele povo não acabou, a sandália daquele povo não acabou, até a roupa daquele povo não acabou. E se a gente pensar um pouco, né, aquele povo estava sempre na moda de Deus, porque Deus é que ditava as regras ali, na moda daquele povo. E outro fator interessante também, Deus disse, olha, eu vou cuidar tanto de vocês de dia, eu vou mandar uma nuvem para guiar vocês, e de noite vai ter uma coluna de fogo. E eu fiquei pensando nisso tudo, né? Já imaginou aquele povo tudo marchando um atrás do outro? A nuvem parava, eles paravam também. Estava na hora de montar acampamento. Arrumavam tudo, né? Arrumava a meninada tudo, dava banho na meninada, todo mundo tomava banho, todo mundo comia, tinha um maná ali, né? Mas depois, talvez depois de 10 minutos, a nuvem começava a andar. Está na hora de desmontar tudo, vamos marchar. Deus está nos guiando, a nuvem está guiando, a nuvem está andando, povo. Vamos andar. Olha a coluna de fogo andando, vamos andar. A coluna de fogo parou, vamos parar. Que coisa tremenda isso, né? O relógio de Deus, o tempo de Deus, é bem diferente do nosso tempo. Uma nuvem e uma coluna de fogo. E Deus guiava aquele povo. E Deus conduzia aquele povo. Chega no momento daquele povo passando tudo aquilo ali, que é o momento que a gente está vivendo também. Com certeza temos orado, mas Deus diz, por que vocês estão clamando? É hora de marchar. Eu estou conduzindo a história. Eu estou conduzindo a história da igreja. Sou eu que sou o pastor da igreja. Isso Deus tem falado profundamente ao nosso coração. A nuvem andando, vamos andando. Vamos andar. E o que eu tenho aprendido nesse momento que a gente está vivendo? O que eu tenho aprendido? Que na sua crise, nesse momento que você está passando, é que você vai ver grandes milagres. Mas você precisa aprender
e entender quem está guiando você. Deus não dá derrota para ninguém na crise. Deus não dá derrota para ninguém na crise. O que nós temos vivido aqui, que na nossa crise, na minha crise, na sua crise, o nosso caráter, ele é aprovado. Deus quer provar o nosso caráter. A crise é um momento de milagres. Se você foi reprovado na crise, o seu caráter não foi aprovado por Deus, porque você não aprendeu a depender de Deus. Mas voltando para Elias, né? Elias. Deus pega Elias. Interessante isso, né? Elias estava cansado. Elias estava talvez depressivo, por que não dizer assim, né? Aquela Jezabel na sua cola, aquela mulher falando na sua cabeça, aquela mulher matando os profetas de Deus, e Acabe, que era o rei, era um banana. Jezabel mandava e desmandava em Israel. O que Deus faz? Deus pega aquele profeta: eu vou tirar você de cena, Elias. Você vai para uma caverna. Interessante, vou tirar você de cena. Eu vou colocar você numa caverna. Ali, naquela caverna, você vai aprender a depender de mim. Você precisa parar para ouvir a minha voz. Você precisa parar e entender que quem está no controle sou eu. E quando você entender tudo isso, você vai realizar coisas grandiosas que eu vou revelar para você, que eu vou te mostrar. Você vai sair para a vitória. E é interessante, tira Elias de cena, e Deus nos ensina com relação a tudo isso, que Deus quer nos levar a um nível emocional muito maior. Deus quer tratar as nossas emoções nesse momento de crise. Aprenda a depender de mim. Deus quer tratar também da nossa questão social. Nada vai faltar para você. Imaginaram isso? Deus quer cuidar da nossa vida emocional. Deus quer cuidar da nossa vida física. Nada vai faltar para você. E Deus também está dizendo: olha, eu quero cuidar da sua vida espiritual. Você tem que parar para me ouvir. Está na hora de parar. Está na hora de você aprender a entender tudo isso. Eu quero elevar você a um nível mais alto como a águia. Eu quero levar você a um relacionamento para essa rocha que é Jesus, que vai conduzir você à sua vitória. Na crise, quem é derrotado é porque não ouviu a voz de Deus. Na crise, se você foi derrotado, porque você precisa parar novamente e escutar Deus. Na crise, vamos ver milagres. Na crise, o Espírito Santo de Deus tem nos guiado. Na crise, Deus tem falado. Na crise, Deus tem dado a direção para a sua igreja. E é interessante, mais uma vez eu vou dizer para você. Eu não gostaria de voltar àquela igreja do passado. Eu preguei na nossa igreja, não sei se você vai lembrar disso, que Deus está levantando um pequeno exército dentro de um grande exército. E quando preguei sobre isso, Deus estava levantando uma geração de Samuel, não uma geração de Eli, onde havia muita corrupção, onde não havia uma verdadeira adoração dentro da igreja. Mas Deus está levantando essa geração de Samuel, em que essa geração que Deus está levantando hoje é a geração que, quando Deus fala, eles só dizem: fala, Senhor, porque o teu servo vai ouvir. Nós queremos ser guiados pelo Senhor. Nós queremos ser conduzidos pelo Senhor. Mas voltando para Elias, né? O texto é muito interessante. Olha como o texto é bem claro. Deus tira Elias de cena. Deus diz: olha, eu vou cuidar de você. Tem uma torrente de água ali. Beba a água do riacho. A água não vai faltar. E eu vou ordenar para você para que pássaros tragam comida para você. Aqui agora, igreja, você vai entender porque eu estava chamando muitos irmãos de corvo, né? O corvo chegou. Deus estava nos sustentando. Deus está nos sustentando. Imagina bem Elias de manhã, igual a gente está vivendo hoje aqui na Betel, né? 7h30. Toca a campainha. Eu até falo com a Ivone: o corvo chegou. Nosso café da manhã chegou. Deus está nos sustentando. Quando dá horário do almoço, toca a campainha. O corvo chegou. Nosso almoço chegou.
Quando à tarde também, olha, o Corvo chegou o nosso lanche da tarde. Olha, o Corvo chegou o nosso jantar. O que eu aprendo com tudo isso? Primeiro, para a nossa igreja, como é bom estar passando por esses momentos. Como é bom sentir esse amor dos irmãos. E como é bom também que quem vai ver essa mensagem, que vai espalhar essa mensagem, que hoje a Igreja Batista Betel, ela é uma igreja, será uma igreja reconhecida pelo amor, pelo grande amor que os irmãos têm por nós. E nós vamos cair na graça do povo por isso. E essa é uma visão tremenda que Deus está nos dando. A visão do amor. Mas voltando à cena, né? Elias sentado lá na porta da caverna. Vai chegar. Vai chegar o meu lanche hoje. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando. De manhã, de tarde, de noite. Está com sede? Tinha ali uma torrente de água. Tinha água, tinha tudo para o profeta ali. Mas chega no momento também, que esse momento está chegando, que é hora de sair, E nós louvamos a Deus que esse momento está chegando para nós aqui, na nossa Igreja Batista Betel. Está chegando o momento que a gente vai sair. Agora, por que Deus quer que a gente saia? Qual é o objetivo de Deus para que nós saiamos desse momento que nós estamos passando? E olha o que o texto nos coloca para nós, né? E então o Senhor, lá no versículo 8, como isso é profundo para nós. Quando Deus ele nos tira de cena e quando Deus volta, nos coloca em cena novamente, porque tem um grande desafio para nós. E você sabe muito bem quais são os nossos desafios. Nós temos que ter um grande tempo para a glória de Deus, não para a nossa glória. Nós temos que evangelizar, nós temos que fazer missões, nós vamos aumentar essa parceria, se Deus assim nos permitir, com os irmãos de Moçambique. Nós temos essa parceria com os irmãos, com essa missionária em Pedralva que precisamos ajudar, o sustento de tantas pessoas que precisam. Deus vai nos ajudar. Deus vai nos dar capacidade, porque nós estamos aprendendo que nada tem nos faltado. Mas olha o desafio de Elias. Versículo 8, vou ler o capítulo todo. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom, porque dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Se Elias não tivesse ido para a caverna, ele nunca iria entender que uma viúva iria sustentá-lo. E o que ele fez? Elias foi para Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do barro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer. Mas primeiro, faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor de Israel: sempre, irmãos, que coisa tremenda isso, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher, a família dela tiveram alimentos para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, olha o milagre acontecendo. O que nós aprendemos aqui? Quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, nós vamos ter muitos milagres. Nós vamos parar, nós vamos ouvir a voz de Deus, porque na nossa crise é que a gente vai ver milagre acontecendo. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você fez? Veio para lembrar-me dos meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: dê-me o seu filho. Tomou o corpo do menino nos braços dela, carregou para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor:
Ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a essa viúva, que recebeu em seu lar e fizeste seu filho morrer? Irmãos, olha o que a palavra de Deus nos coloca. Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a esse menino. O Senhor ouviu o coração de Elias e o menino voltou a viver. Então Elias pegou o menino e o entregou para a mãe. Veja, seu filho está vivo. E agora o que a mulher disse? Agora eu tenho certeza que você é um homem de Deus e que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, meu Deus, então nós só podemos fazer algo, falar algo, quando nós temos uma experiência com Deus, uma experiência marcante. Se você tem uma experiência marcante com Deus, as pessoas vão ver isso em você e as pessoas vão poder dizer também, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Deus está falando por seu intermédio e é isso que as pessoas estão esperando nesse novo horizonte que está abrindo para a nossa igreja. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Deus está falando por você, você faz parte da geração de Samuel, aquela geração, essa geração que as pessoas estão procurando uma resposta de Deus e essa resposta está na sua vida. Mas outro fator interessante também, quando Deus nos tira da caverna, quando nós entendemos tudo isso, vamos presenciar muitos milagres, fazendo uma comparação com Jairo também aqui. Jairo também, Deus, vem comigo, você vai ver muita coisa, aprenda a depender de mim, eu estou guiando a sua vida. E Deus depois leva Elias para o Monte Carmelo, onde Elias ali consegue vencer os profetas de Baal, onde Elias consegue vencer toda a idolatria, toda aquela mentira que havia na cidade, no estado de Israel. E é isso que Deus quer nos levar. Deus quer nos levar a uma grande conquista. Deus nos quer levar a um voo muito alto, Igreja Batista Betel. Vamos parar, vamos ouvir a voz de Deus, vamos estar atentos ao que Deus está falando comigo, com a sua igreja. Deus vai nos sustentar. Se a nuvem andar, vamos andar. Se a nuvem parar, vamos parar. Se está na hora de parar e armarmos tudo, vamos armar o nosso acampamento. Mas se é hora de andar, vamos marchar. Porque o nosso general, ele é Cristo. E tem uma música que eu escutei essa semana, que eu até coloquei no grupo da igreja, que tem tudo a ver com a mensagem dessa noite. E eu gostaria de falar essa música para você. E ela diz o seguinte: Deus poderoso, grande Deus. É do Renascer Praise. Minha vida está em tuas mãos. Teu é o poder de refazer, de devolver tudo o que eu perdi. Eu vou profetizar. A minha espera acabou. É hora de viver o meu milagre. Não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei o som que vem do céu. Ressurreição eu viverei. Restitui, Senhor, tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha salvação. Restitui. Não importa a minha luta, eu confio em Ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, Tu és fiel e jamais me decepcionará. Restitui a minha vida, Tu és o Deus poderoso. Restitui a minha casa, Tu és o Deus poderoso. Restitui a minha história, Tu és o Deus poderoso. Restitui os meus sonhos, Tu és o Deus poderoso. Tu és o Deus poderoso, grande Rei. Que Deus nos abençoe, que você possa viver isso, ter essa visão da águia. Deus quer nos levar para lugares altos, mas pare para ouvir a voz de Deus. Aprenda a depender de Deus. Vamos orar? Depois nós vamos ter uma mensagem musical com os nossos irmãos da cidade de Beira, que tem nos abençoado muito, que tem intercedido por nós também. Pastor Carlos, Pastor Mateus, que Deus abençoe muito a vida de vocês.
eu me sinto muito honrado em ter conhecido vocês também. Né? Eu sei que vocês me ligam todo dia, orando, intercedendo pela nossa igreja. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor caminha conosco. Obrigado pela tua palavra que nos renova cada dia. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, onipotente, onisciente. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, onipotente, onisciente. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, onipotente, onisciente. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus, onipotente, onisciente. Vamos louvar a Deus.